Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, Amém. Glória a Deus. vamos abrir o livro de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos dar sequência a partir do verso 9, tá bom? Então, todos aí vão abrindo. É importante que todos tenham a Bíblia na mão, sabe por quê, irmãos? Vocês acompanhando, além de ouvir, os vossos olhos acompanhando, isso vai trazer bastante entendimento. Inclusive, é uma leitura da Sagrada, né? Da Bíblia Sagrada. Pode usar uma caneta, pode ter um papel. Por quê? Para que vocês anotem. Aí, um dia vocês forem ler, vocês não vão falar, meu Deus, aonde que estava mesmo escrito? Está anotado. Aí vocês vão na referência, tá bem? Vamos nos instruir da palavra de Deus. Aqui diz assim, olha, a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Então, até aqui, irmãos, vamos nessa parte da vocação de Mateus. Irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele estava passando e ali tinha Mateus, ele era um publicano, era um judeu, estava trabalhando para Roma, na alfândega. Vocês verem que é um trabalho para o próprio governo de Roma. E os judeus, eles odiavam, irmãos, os publicanos, porque eles cobravam imposto e cobravam até muito pesado, era até acima do normal. E isso irritava muito, eram impostos excessivos. E inclusive, Mateus, sendo judeu, pior ainda, né, irmão? Então, ele era considerado como publicano, um pecador, né? E o Senhor Jesus, olhando para ele, vejamos a vida de Mateus, ele estava muito seguro materialmente, ele estava num bom emprego, ele estava a serviço de um governo, como podemos dizer assim, um governo federal, não é isso? Porque, na verdade, ele estava para Roma, um governo. E ali, Mateus, ele poderia trabalhar até envelhecer ali. Mas quando Jesus passou para ele, irmãos, e o Senhor olhando para ele, e disse para ele, segue-me. E Mateus, logo em seguida, abandonou o seu trabalho e seguiu a Jesus Cristo. Amados, é lógico que Mateus também, ele, por ser judeu, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia, né, as obras o Antigo Testamento, os pergaminhos. E quando Jesus falou, porque a palavra de Cristo é uma palavra poderosa, amorosa, e ele ouvindo, irmão, ele abandonou o seu trabalho, a sua segurança material, o seu pão de todo mês estar ali, o seu dinheiro, ele deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. E aconteceu, irmãos, que esse Mateus estava seguindo Jesus e Jesus foi numa casa. E quando o Senhor sentou ali naquela casa, à mesa, para fazer a sua refeição, chegaram muitos publicanos. Não foi só Mateus, teve outros publicanos também, provavelmente também judeus, alguns, e ali todos foram para a casa onde Jesus estava, e os pecadores também foram. Irmão, esses pecadores incluem prostituta, inclui
vários tipos de pessoas erradas perante ali a sociedade dos judeus, né? Perante eles ali. E ali encheu. Agora uma pergunta. Olha, amados, por que os publicanos e os pecadores foram até a Jesus? E sabendo que Jesus, como Filho de Deus, muitas pessoas poderiam estar fugindo por causa dos seus pecados. É porque, irmão, o Senhor Jesus é amoroso. O Senhor Jesus, ele via os defeitos das pessoas, mas o Senhor foi lá para curar eles, curar os seus defeitos, libertá-los do pecado. A missão do nosso Salvador para esta terra foi trazer a salvação, o arrependimento, trazer o reino dos céus. Irmãos, imagina, publicano rejeitado pelos escribas, os pecadores também rejeitado pelos escribas, né? E nesse momento, glória ao nome do Senhor. Só um minutinho, irmãos. Então, amados, veja bem, o Senhor Jesus era tão amoroso, e é amoroso, e os publicanos, eles eram rejeitados pelos escribas, pelos fariseus, pelos judeus, odiavam eles. E os pecadores nem se fala, porque é considerado como impuro, né? Eles eram muito criticados. Então, eles tinham uma acepção de pessoas ali. E aquelas pessoas não eram amáveis. E o Senhor Jesus, ele mostrava o seu amor, independente de que seja a pessoa, ele estava demonstrando o seu amor. Irmão, que coisa mais linda. O Senhor senta à mesa e de repente vem mais muitos publicanos, muitos pecadores, e vai sentar-se juntamente com o Senhor Jesus e com os seus discípulos. Que interessante. Para os discípulos também, se esses discípulos não entendessem o seu Senhor Jesus, os próprios discípulos também iam rejeitar esses publicanos e esses pecadores. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus foi instruindo os seus discípulos. E os discípulos receberam esses publicanos, pecadores, juntamente com Jesus, meus amados. E é isso que Jesus quer de nós, que nós olhamos para a alma. As pessoas têm defeito aí, que estão no mundo cheio de pecado. Mas quando olhamos para eles como luz, sendo luz para este mundo, que Cristo nos pede isso, para que nós sejamos luz para este mundo, olhamos para eles, para nós entregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso, ele crendo, o Senhor restaura ele, faz como Filho de Deus também e dá a salvação, porque a salvação é para todos, irmãos. Bem-aventurado quem aceita a salvação. E olha, veja aqui, olha, os escribas, os fariseus, os príncipes, os sacerdotes, homens que tinham o Velho Testamento em suas mãos, eles não sentavam com o Senhor Jesus. Inclusive, amados, o nosso amado Jesus está muito claro em Isaías capítulo 35, versículo 5, 6, Isaías 53, muito claro que estava falando de Jesus. As obras que o Senhor Jesus estava fazendo naqueles dias comprovava na profecia do livro de Isaías, que é uma profecia messiânica. Também em Salmos 2, Salmos 22, Zacarias, Jeremias. Olha, irmãos, muitos tem muitas profecias referentes. Daniel no capítulo 8, inclusive, tem muita referência do nosso amado Jesus Cristo. E eles eram estudiosos. Tá bem? Irmãos, olha, vamos entender aqui, tá? Nós estamos aqui lendo a Bíblia, aprendendo, porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos esclarecer. E creio que na nossa simplicidade, no nosso amor em Cristo, ele vai nos ajudar, vai ajudar cada um de vocês a entenderem. E aí vocês vão começar a andar com a palavra de Deus, com a Bíblia nas mãos, e assim o Senhor vai abençoando cada um de nós. E esses homens, eles tinham o Velho Testamento, tinha as profecias, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia obra, mas eles criticavam o Senhor Jesus. Por quê? Porque havia uma inveja, um ódio, enfim, essa casa, ela foi preenchida
de publicano e pecadores. E nós vemos aqui no versículo 11 que os fariseus, são os homens estudados, acadêmicos daquela época, né? Vendo isso, disseram aos discípulos, não foi falar com o Senhor Jesus, foi falar com um dos discípulos lá do nosso amado Jesus. É bem desse tipo mesmo, né, irmão? Às vezes uma pessoa quer criticar, não critica à frente da outra pessoa, prefere passar as mensagens para outras pessoas que até cheguem ao objetivo. Irmãos, aqui os fariseus fizeram isso. Começaram a falar com os discípulos e falou assim: por que come o vosso mestre como publicano e pecadores? Quer dizer, além deles terem o Antigo Testamento na mão, sabendo que Jesus era o Messias, o messiânico, porque pelas obras mostrava que era a identidade do Senhor Jesus. E eles não aceitaram Jesus. Por isso que ele falou: por que o vosso mestre? Eles não falaram nosso mestre, falou vosso mestre. Então, o Senhor Jesus foi excluído deles. Eles excluíram Jesus como mestre para eles. E aí, quando ele falou isso, Jesus, porém, ouvindo, disse. Aí o próprio Senhor fala com esses fariseus. Irmãos, então os fariseus também estavam dentro da casa, não para participar da alegria, da misericórdia, do perdão. Estavam lá para criticar, para tentar estragar as obras de Deus na vida do Senhor Jesus, que isso é impossível, nunca vai conseguir. Mas eles estavam ali para trazer divisão, separação, confundir as mentes dos discípulos e também dos demais. Imagina os publicanos e os pecadores, irmãos, escutando, falando de Jesus sentado com eles. Quer dizer, doía mais os corações deles, eles sentiam mais tristeza ainda. E Jesus, então, levantou para defender os publicanos, defender também os pecadores, desta forma de resposta. O Senhor falou: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Irmão, quem é são não precisa ir ao hospital, o doente se leva ao hospital. Irmãos, Jesus disse assim, de outra forma, tem uma outra passagem que ele diz, né? Ele não veio para o justo, ele veio para os pecadores, para que os pecadores alcançassem o arrependimento. O justo não precisa. E esses fariseus se faziam de justos, eles eram sempre o melhor. Tanto que nós temos ali uma passagem, Jesus falando de uma parábola, de um publicano e de um fariseu. O fariseu fazendo as suas orações, dizendo que ele pagava os seus impostos, que ele adorava a Deus, guardava o sábado. Enfim, ele falava tudo isso. E ainda acusou o publicano: eu não sou igual a esse publicano, pecador. E aí a segunda oração, o publicano ficou muito triste e não teve coragem nem de olhar para o céu. Ele abaixou a cabeça, batia no peito e falou: tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Ele não conseguiu nem falar muito. E o Senhor falou que aquele publicano foi justificado, não o fariseu, o escrivão, mas o próprio publicano, o pecador. O Senhor justificou, ouviu a sua oração. Então, amada igreja, aqui hoje nós estamos aprendendo junto com Jesus, tá bom? Nós estamos aprendendo junto com o Senhor Jesus. Amados, não vamos fazer acepções de pessoas, não vamos nos valorizar dizendo que nós somos crentes, que nós temos aqui a vida eterna, e temos, na verdade nós temos, mas nós não podemos ser, irmãos, vangloriosos. Não, e aquela pessoa, ela não presta, ela não vai ter a vida, não façamos isso, que nós caiamos no pecado da vanglória, isso jamais. Com isso nós aprendemos que nós também éramos doentes espirituais, aprendemos que nós éramos pecadores. Jesus deu a vida, nos trouxe arrependimento, e hoje nós estamos aqui com a bondade e a misericórdia de Deus, aprendendo as instruções da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então vejamos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus veio para nós. E aqui com essa escritura nós estamos aprendendo que nós temos que amar as pessoas, mesmo que elas tenham seus defeitos, mesmo que elas tenham seus erros. Amar, irmãos, para eles verem em vocês a misericórdia e que possa reconhecer em vocês a identidade de Jesus Cristo. Porque se o Senhor Jesus
Ele mudou a vossa vida, a sua vida vai ser mostrada ao plenário, ser mostrado a todos os lugares onde vocês forem, seja nos mercados, seja na rua, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, aonde, na igreja, aonde você estiver, que você seja essa luz de Cristo Jesus, que todas as pessoas que te olhará Cristo Jesus. Realmente não sai julgamento da boca do verdadeiro cristão, não sai julgamento, não é verdade, irmão? Então é isso, nós temos, como diz a irmã Larissa, nós temos que viver esse evangelho. Nós temos, irmãos, temos que tomar cuidado, que o inimigo, ele está fazendo de tudo para que o cristão, ele perca o foco, que ele começa a se distrair, se afastando das escrituras sagradas. E nós sabemos que Jesus está próximo, ele virá buscar a sua igreja, e ele vai olhar em nossos corações, se temos as boas obras, e se guardamos a sua palavra com paciência, com perseverança. Quando fala paciência, é guardar a palavra com perseverança. Guardar a palavra é praticar, tá bom, irmão? Não é só guardar, ouvir e acabou. Não, é viver a palavra. Ou seja, você ouviu e você põe em prática aquilo que você ouviu, tá bom? Isso é Cristo Jesus na nossa vida, amém? Agora, vamos ver, Jesus quando falou isso, que os sãos não precisam de médico, o Senhor Jesus já excluiu eles, por causa da soberba deles. Eles se sentem são, eles se sentem justo, não é verdade? Então o Senhor Jesus falou, não, eu vim para esse. Vocês viram, irmão, que na mesa de Jesus, olha, irmão, deveria ser tão glorioso, não está escrito aqui na palavra, mas eu acredito, irmãos, que os pecadores, os publicanos, não queriam que acabasse aquela refeição. Queria que ali durasse horas e horas, e provavelmente durou mesmo, porque quando a gente fala de Deus, a gente não para mesmo, né, irmão? É uma coisa linda, não tem fim. E é verdade, Deus é eterno, não tem fim mesmo. Mas como nós estamos nesse corpo físico, tem que ter um limite por causa do corpo físico. Mas bem-aventurado, irmão, todos que estão entendendo essa palavra santa, e Jesus disse que aqueles fariseus lá, vocês são, vocês não precisam, vamos deixar para os doentes. Aí Jesus dá o amor para o doente, Jesus explica o reino dos céus para os doentes, para os pecadores. O Senhor diz para eles, para que eles se convertam para a verdade, que eles deixam de praticar os seus erros. Olha Maria Madalena, exemplo dela. Maria Madalena, ela foi pega no ato do adultério, e aqueles judeus foram lá para apedrejar, levou até Jesus para apedrejar. Irmãos, vamos resumir isso aqui para vocês entenderem. Jesus diz, qual de vocês que não tiverem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E todos viram que desde os mais velhos aos mais moços, todos jogaram a pedra no chão e foram embora, se retiraram. Jesus se levanta e diz, mulher, cadê os teus acusadores? E aquela mulher, Maria Madalena, ela diz assim, Senhor, foram embora. Ninguém te condenou? Não. Olha só, olha que palavra doce de amor de Jesus. Eu também não te condeno. Irmão, Jesus poderia condenar ela? Poderia, porque ela transgrediu a lei. Ela transgrediu os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Não adulterarás, está lá um dos mandamentos. Ela transgrediu, mas olha só, o Senhor veio para os doentes, porque mesmo com as leis, a humanidade permanecia doente. Então tinha que ter uma cura divina, a própria vida de Jesus na vida nossa. Ele doando a sua vida para nos dar vida, para gerar vida. Então, irmãos, o que aconteceu? Ele responde para ela e diz, eu também não te condeno. Vá, ele disse, mas vá e não peques mais. Quer dizer, ele ensinou a ela, perdoou ela e mostrou para ela que o caminho que ela estava tomando do adultério estava errado. E ele falou, não peque mais, porque isso é um pecado. E aqui agora, esses pecadores e esses publicanos, eles começam a entender as explicações de Jesus Cristo. Nós temos aqui o publicano que se converteu, né? Mateus, enfim, teve mais. E aqui então, Jesus, ele estava curando as enfermidades espirituais, ou seja, tirando os pecados da morte que levaria para o inferno, e ele mesmo trazendo a vida que o seu Pai ordenou ele descer do céu à terra,
porque era um plano do Deus Pai para o Deus Filho, e o Deus Filho obediente ao Pai, ele desceu e estava aqui entre eles. E aqui no versículo 13, olha que coisa maravilhosa. E vocês depois vão abrir em Oséias capítulo 6, versículo 6. Eu também vou ler lá. Diz assim, ó: ide, porém, e aprendei o que significa. Então Jesus está nos ensinando a aprender. Como é que nós vamos aprender, irmãos? Como é que vocês acham que vamos aprender? Só no ouvir, ou vamos investigar? Ou vamos olhar? Ou vamos examinar as Escrituras? Jesus diz numa das passagens, tá? Que diz assim: examinai a Escritura e aprendei, porque dela fala de mim. Tá vendo? As Escrituras falam de Jesus, então nós temos que examinar, irmãos. Nós temos que ver. Tanto que aqui, quando Jesus diz, aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Então, Jesus aqui, ele está dizendo, tá? Para quem que ele está dizendo? Ele está dizendo para os fariseus. Todos ali ouviram. Mas ele estava dizendo para aqueles fariseus, porque eles eram conhecedores da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento, né? Eles eram conhecedores das Escrituras do Antigo Testamento. Amados, Jesus falou, aprendei, mandando os fariseus, dizendo aprendei. Agora, vamos abrir em Oséias capítulo 6, versículo 6. Abrem lá, irmãos. Vamos abrir, vamos ver o que está escrito em Oséias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Oséias, capítulo 6. Espera aí que eu também estou achando, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Olha, Oséias, capítulo 6, e o versículo é o 6. Diz assim, ó: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Glória a Deus. É o que Jesus estava falando para o fariseu, que eles tivessem mais conhecimento de Deus do que fazer sacrifícios, do que fazer as ofertas. Essa é a vontade do Pai. Irmãos, hoje, a alegria do nosso Deus é que vocês tenham conhecimento dele. Isso aí, tendo o conhecimento dele, é mais do que uma oferta que nós vamos fazer, é mais do que um sacrifício, tá bom? Quando nós vamos fazer os louvores, nós vamos cantar, vamos salmodiar, vamos falar de louvores a Deus. Irmãos, quando nós fazemos tendo conhecimento e fazemos os louvores com o conhecimento que Deus nos deu, porque nós examinamos a Escritura, isso dá um encaixe espiritual maravilhoso, porque nós vamos dar valor em todas as coisas que Deus nos ensina. E é aqui que o Senhor Jesus mostrou que ele deixou claro que ele disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, irmãos, ele não queria esse sacrifício, ele queria a misericórdia, o perdão, ter o perdão e ter o conhecimento de Deus. Ele é muito mais importante do que o holocausto. É por isso, irmãos, que nós vamos voltar agora aqui para o livro de Mateus de novo, e eu vou repetir o versículo 13, para que agora tem sentido o que nós lemos, né? Ide, porém, aprendei o que significa. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Agora Jesus, ele vai afirmar a missão dele. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha, irmãos, tá vendo? Então, o que nós vamos aprender aqui junto? Glória a Deus. Que, irmão, se tem algum irmão, alguma irmã que se acha que é justo, que está tudo direitinho, que acha que está certinho, está num protocolo de, vamos dizer assim, irmãos, que tudo é certinho, que está achando aquele lá que está errado, está lá no pecado e critica aquela pessoa, né? E ele se sente o melhor, que se sente que está salvo. Salvo está mesmo.
Só que tem um detalhe, irmãos, temos que tomar cuidado no correr desse caminho. De repente, nós podemos sim ser riscados do livro da vida. Ah, não, não pode. Pode sim. Se você vê em Apocalipse, está escrito: e aquele que pecar, eu riscarei do livro da vida. Está escrito. Por quê? Porque aquele que pecar, que está dizendo ali, irmão, é aquele que não quer dar valor à obra de Deus, dar valor à palavra de Deus, dar valor aos seus ensinamentos. O que adianta ser crente e não seguir o ensinamento de Jesus Cristo? O que adianta ser crente e não guardar a palavra para te guardar do pecado, do mal? O que adianta? Então nós temos que ter sabedoria, irmãos. E é aqui que Cristo nos está dando. Então ele diz que ele não veio para chamar o justo, aqueles que se sentem que ele está correto, outros estão errados, e aponta o seu dedo, pode ter certeza, está com um problema sério. É melhor rever isso e vamos para a misericórdia, porque Jesus veio justamente para os pecadores ao arrependimento. Aliás, todos nós éramos pecadores, tá bom? Porque viemos para o arrependimento. Estamos dentro da graça de Jesus Cristo. Hoje, nós estamos andando com Jesus Cristo, tá bem? Vocês entenderam, irmão? Vou abrir aqui para todos vocês, tá? Por favor, vocês entenderam aí? YouTube também entendeu, irmãos? Glória ao nosso Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não jure. Oh, que bom. E todos entenderam, feliz, né? Vamos aprendendo junto. Irmãos, é como Deus deu a graça de dizer para vocês, é uma leitura bíblica, tá bom? Não é uma reunião, não é um culto. Por quê? Né? As pessoas vão procurar aqui, vão buscar o que elas estão precisando. Agora aqui nós estamos falando o que Deus tem a nos dar. Aqui vocês podem ver que todos vocês estão reunidos aqui em nome de Jesus. Vocês não estão pedindo aí para que Deus resolva um problema da tua vida, que cura disso, nada. Vocês estão aqui para ouvir o Evangelho. E eu também estou aqui para também ouvir o de que Deus envia para nós, para a gente falar do Evangelho. Qual é o assunto aqui? Qual é o interesse disso aqui? O interesse de todos nós aqui é a Cristo Jesus, é aprender com Ele. Olha que obra linda. Irmãos, e é isso que nós precisamos. A cada dia mais, se interessar pela palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos dar a continuidade, irmãos. Agora nós vamos falar sobre o jejum. Bom, louvado seja Deus. Aqui diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele, que é Jesus, né? Chegaram ao pé de Jesus, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Versículo 16: ninguém deita o remendo do pano novo em vestido velho, porque semelhantemente o remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita o vinho novo em odre velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita o vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Louvado seja Deus. Amados, nós vemos aqui então na palavra de Deus, né, como os discípulos eles tinham chegado aos pés do Senhor Jesus, e os discípulos de João falou assim: por que nós e também os fariseus, veja que os discípulos de João acompanhavam também algumas coisas dos fariseus, eles ainda estavam com seus entendimentos ainda no judaísmo, né? Eles estavam ali junto dos fariseus, eles jejuavam. E aquilo intrigava, porque, irmãos, a vida de Jesus era constantemente observada. Como os discípulos estavam com Jesus, também era constantemente observada a vida deles. Uns porque queriam encontrar um defeito neles, outros queriam acusar, e outros glorificavam a Deus. Então vejamos, irmãos, que nos dias de hoje, todos vocês também são observados, porque vocês são cristãos, porque vocês pertencem a Jesus. Alguns vão criticar vocês, alguns quererão condená-los vocês por seguirem Jesus,
ou querer usar uma forma dizendo que vocês querem ser crente, querem ser fanático, ou de qualquer forma eles vão querer acusar vocês. Mas fica com Jesus, irmãos. Pois você sente a glória de Deus na tua vida, a alegria no teu coração, está feliz em servir o seu mestre, sente a salvação, que Cristo é a salvação, sente Ele dentro de você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aí, acompanhando cada um de vocês. Louvado seja Deus, irmãos. Da mesma forma, e aí quando eles chegaram nisso, eles observando a vida deles, os discípulos estavam sempre felizes com o Senhor Jesus, sabe? Aí Jesus dá aquela resposta para os discípulos de João, dizendo, né? Pode porventura andar triste os filhos da boda, enquanto o esposo está com ele? Então, quer dizer, não tem motivo a gente ficar triste, irmãos. Não há motivo. Nós temos o Mestre, nós temos Jesus, não é verdade? Querida igreja, imagina assim, ó. É isso que o inimigo quer. Por isso que a gente está aprendendo que a palavra sempre é atualizada. Deus é muito fiel ao seu povo. Veja bem, irmãos, quando nós recebemos a promessa de Jesus, Ele nos perdoou, nos libertou do pecado. Agora nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida, lá nos céus. E olha, o seu nome está lá nos céus, ao lado do Senhor, irmão. Um dia você vai ter que entrar lá dentro, porque o seu nome está lá. O dia que o Senhor vier, vai lá. Então, nós temos o Senhor. Amados, se o crente entender que você tem o Senhor Jesus na tua vida, não há motivo de estar triste. Ainda que as coisas dessa terra, é lógico que ela vai trazer um aborrecimento, alguma perda, alguma coisa, porque nós temos emoções. A alma sente emoção, ela tem sentimento. Mas o Espírito que Deus nos deu, estando ligado com o Pai, ela alimenta a alma. Lembra? Olha uma passagem linda de Salmos. Ó, minha alma, por que estás abatida? Ué, como é que o salmista, ele conversava com a alma dele? Através do seu espírito, o espírito consolando a alma, o espírito dele, de Deus, que estava dentro dele, falou, ó, minha alma, por que está abatida? Porque a alma tem emoções, ela tem sentimentos. Aí o espírito dentro dele fala, confie em Deus. Assim somos nós, amados da igreja, viu, irmãos? Cada um de vocês, hoje, não há motivo para nós ficarmos tristes, pois nós temos a salvação, pois nós temos Cristo, temos a promessa que Ele vai nos levar para reinar com Ele. Irmãos, reinar com o Senhor, sabendo que cada um de vocês, que o dia que partir dessa terra, vocês vão com Cristo, nós iremos com Jesus Cristo, irmãos. Então, o inimigo, ele quer fazer de tudo que nós ficamos distraídos com as coisas deste mundo. Assim, o sentimento da nossa alma, ela pende para a carne. E aí é onde que muitos, por não compreender, começam a murmurar diante do Pai. Ah, Deus não está na minha vida. Se Deus não fizer isso, eu não vou mais na sua casa, eu não sou mais filha. E fica aquela murmuração. Por quê? Porque não reconheceu que essa pessoa é feliz. É só ela olhar para Cristo, olhar para o alto. Nós não somos mais deste mundo. Nós somos agora cidadãos do céu, cidadãos dos céus. Nós, ali como Salmos, no capítulo 15, os verdadeiros cidadãos dos céus. Irmãos, então nós temos que nos purificar através da palavra, nós temos que começar a acalmar o nosso espírito, porque se você acalma o espírito, o teu corpo acalma, a ansiedade vai dissipando, né? E tudo vai saindo em nome do Senhor Jesus. E aí você vai ser observado. Aí as pessoas vão olhar, meu Deus, essa irmã é uma serva de Deus. Como você consegue isso? Aí você abre a porta do Evangelho. Sabe o que é? Eu conheci Jesus, o meu Salvador. Eu era assim também. Eu tinha os meus defeitos, os meus pecados. E olha que não era pouco, não. Mas quando eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou feliz. Ele me prometeu, tá? Na palavra de Deus, em Lucas, capítulo 10, versículo 20, que era para nós alegrarmos. Não alegrar porque os Espíritos nos obedecem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos
no livro dos céus. Então, eu sou feliz, o meu nome está lá. O dia que Cristo vier me buscar, eu sendo fiel até a morte, eu tenho total certeza, minha felicidade imutável, eu vou entrar com Cristo na glória, com todos aqueles que forem fiéis com Ele. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu estou. E é que Jesus disse que eles aqui não precisavam estar tristes, eles estavam com o esposo. Irmãos, o que nós esperamos nos dias de hoje? O esposo voltar, não é isso? A igreja não está esperando o esposo voltar, ela tem a promessa. Enquanto isso, o Senhor não nos deixou órfãos. Pelo contrário, Ele nos mandou o Espírito Santo, o Consolador, que nos guiará em toda a verdade. Quer dizer, não vai deixar nós perder o caminho. O Espírito Santo nos convence, Ele nos leva. É claro que isso vai depender de cada um de vocês, que se deixa o Espírito controlar as vossas vidas, o Espírito Santo, que vocês sejam guiados por Ele. Não deixa a ira tomar o coração, não deixa a raiva querer vocês fazerem injustiças próprias. Deixamos isso, que Cristo tudo fará por nós. E é aqui que Jesus ensinou a eles, né? Para que eles andassem, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, alegre. Então ele falou, vai chegar um dia que o esposo vai ser tirado. Na crucificação de Jesus, né? Eles ficaram muito tristes. Eles ficaram bastante tristes. Todos eles perderam, né, amados? Eles perderam a alegria. Foi disperso naquela noite. Os discípulos, cada um foi para um canto, todos com medo. Irmãos, mas quando Jesus ressuscitou, a alegria voltou de novo. Foi pouco, foi 3 dias de tristeza e angústia. Nós vemos aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, nós vemos os discípulos chorando, triste, angustiado. Mesmo que Maria Madalena viu Jesus, eles não acreditaram. Enfim, teve muita tristeza, de sabores na vida deles. Mas no 3º dia, Jesus chega para eles, se apresenta, a alegria toma todo lugar de novo. Irmãos, ainda há incredulidade. Olha só como o nosso coração ainda tem essa incredulidade. Nós temos que remover todos os dias. E só remove com a palavra de Deus. Aí o Senhor aparece lá aos discípulos. Tomé não estava. Aí os discípulos disseram, Tomé, Jesus esteve aqui. Ele falou, não, eu não acredito de maneira alguma. Se eu não pôr o meu dedo nos cravos da mão dele, e também aqui onde foi perfurado aqui do lado da barriga dele, do ventre dele, de maneira nenhuma vou crer nele. Irmão, Jesus aparece no meio de todos eles. E Jesus repreende a incredulidade e olha para Tomé. Tomé, vem aqui, olha aqui, ó, põe o seu dedo aqui nos meus cravos da minha mão, coloca aqui no meu ventre. Tomé ajoelha, Deus meu. Oh, irmão, Tomé reconheceu a divindade, viu que Jesus tinha ressuscitado. Irmão, a alegria tomou todos. Então o Senhor Jesus, Ele não vai deixar nenhum de vocês perecerem. Ele não vai deixar. Ele já tem a promessa, vocês vão alcançar. Só temos que ser fiel ao Senhor, amados. Nós temos que ser fiel à palavra de Deus, praticar, amar, não só o próximo, mas amar também os inimigos, amar também aqueles que estão no pecado, com amor. Olha, amar não está dizendo que você está aceitando os pecados, não está dizendo que você vai proteger os pecados. Não, irmão, não é isso, tá? O amar é você levar Cristo, o Evangelho, para eles, para que eles se convertam. Isso é amor, é você se dedicar a uma pessoa que está perdida para ela ser salva por Jesus Cristo. Isso chama-se amor. É isso que Jesus quer de nós. Nós devemos amar. Bom, enfim, o Senhor Jesus deu a resposta para aqueles discípulos de João que estavam na mesma forma com os fariseus. Agora Jesus ele tinha comentado sobre um remendo novo, um remendo, né, de pano novo num vestido velho, e um remendo também que ela vai fazer uma ruptura. E aqui no versículo ele falou que nem se deita um vinho novo em odres velho,
Aliás, rompe os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deitar vinho novo em odres novos, assim ambos conservam. Louvado seja Deus. Irmão, o que nós podemos entender sobre isso? O que o Senhor Jesus está dizendo, tanto do pano, irmãos? O Antigo Testamento refere-se a um pano velho. E o Novo Testamento, perdão, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, representa um vestido velho, tá bom? E aí vem um pano novo, ele vai remendar esse vestido que está rasgado, e só que esse pano novo ele acaba rasgando mais ainda o vestido, quer dizer, acaba estragando. Então, veio a graça maravilhosa e ele é o novo, né? Esse é o pano novo, a qual se ele tem ali o velho, não vai dar certo. Já terminou o velho, agora nós estamos no Novo Testamento. O que é o Velho Testamento? O que é o Novo Testamento? O Velho Testamento, vamos entender, irmãos. Quando uma pessoa faz o testamento, ela após a morte dela, aquele testamento tem um valor. Agora, se tem uma pessoa que já fez um testamento, né, em vida, só vai valer depois da morte dele, mas ele passa alguns anos, ele quer fazer um novo testamento para que mude alguns planos ali que ele estava querendo. Isso dizendo materialmente, tá? Uma família. Então ele faz um novo testamento. Aquele velho envelheceu. O que aconteceu? Ele deixou de ser no futuro, ser válido. Por quê? Entrou um novo testamento, a qual envelheceu. Ou seja, esse não vai mais ser usado e vai entrar esse no lugar. Isso é o Novo Testamento para uma pessoa física, aqui dizendo biologicamente, materialmente, ela faria isso para após a morte dela ser distribuídos os bens, enfim, conforme as pessoas fizerem. Espiritualmente é a mesma coisa. O Velho Testamento, quando chegou o Novo, não que o Velho Testamento não vale mais, ela faz parte, mas é o Novo agora. O crente vive no Novo Testamento. O cristão vive no Novo Testamento, que é Cristo Jesus. O seu sangue é o Novo Testamento. Ele mesmo disse que o sangue dele é o Novo Testamento. Ele é o pão da vida. Ele veio para nós salvar. Então está aqui. Lá no Velho Testamento, vocês podem ver que não existe nada de salvação. Tem a esperança a qual veio Jesus. Abraão, os demais, vocês podem ver ali em 11 de Hebreus, todos eles viram a promessa, mas não alcançaram a promessa. Por que não alcançou? Porque não foi Jesus nos dias deles. Olha que obra linda. Mas eles viam a promessa de longe. Automaticamente eles já alcançaram. Mas eles não alcançaram Jesus em corpo humano. Tá bom? Não foi na época de Abraão, não foi na época de Daniel, não foi na época de Isaías, enfim, do salmista Davi. Não. Veio na época de quem? Na época aqui de Pedro, João, Tiago. Eles alcançaram a promessa. Eles pegaram na mão. Lembra de Simeão e Ana? Eles agradeceu porque ele pegou o menino Jesus e falou: graças te dou, Senhor, porque eu estou aqui abraçando a salvação. Quer dizer, ele alcançou a salvação, ele viu de perto o Salvador do mundo, a promessa de Deus ter chegado na terra. É isso que quer dizer, tá entendendo, meus amados? Mas os antepassados eles viram de longe. Aí, como o Novo Testamento veio, alcançou eles lá atrás, pegou todos eles, veio todos para a salvação. E também nós que estamos no futuro, também chegamos para a salvação. Tudo em Cristo Jesus. Todos alinhados no nosso Senhor. O cristocêntrico, ele é o centro de tudo na vida do ser humano, do universo, de todas as coisas. O nosso Senhor, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aqui, na palavra de Deus, irmão, nós estamos vendo aqui, né, que Jesus, então, o que ele estava dizendo sobre o vinho? É que o vinho novo, o odre, irmão, naquela época, hoje nós temos aqui as indústrias, ela tem as barricas, né? Ela tem aqueles tonéis e tem validade aquilo lá também. Tem uma certa idade que tem que ser trocado também, tá? Senão não dá certo mais. Mas os odres naquela época, irmãos, era usado por pele de carneiro, pele de animais, eles fechavam, né? E ali fazia o vinho e deitava ali dentro. Como aqueles odres eram novos,
e o vinho era colocado uva, né? E aquilo ia fermentando, aquilo cria uma pressão, tá bem, irmãos? É que nem você abre um refrigerante que sai aquele gás bem rápido, assim, bem forte. Você pega na garrafa, ela tá bem dura. Assim eram os outros. Como os odres eram novos, ela suportava o vinho novo, tá? Agora Jesus aqui, ele está dizendo que não pode se deitar um vinho novo num odre velho. Por quê? Porque com a fermentação, ele vai romper esse odre e vai perder todo o vinho vai esparramar e perde uma coisa valiosa. O que o Senhor Jesus, ele descreveu isso, que é o seguinte, tá bom, irmão? Entre o ensino, o odre velho, eram os ensinos dos escribas, dos fariseus, dos príncipes, né? Aqueles, você lembra do apóstolo Paulo, que antes era Saulo? Ele foi para uma escola, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele foi para uma escola de acadêmico da época, ele estudou tudo. Você pode ver que uma parte ele falou assim, tudo que ele aprendeu ele reputou como um esterco, jogou tudo fora para viver em Cristo. Então, irmãos, era isso. Jesus estava mostrando que descreve a incompatibilidade entre os ensinos dos fariseus, dos saduceus, de todo os judeus ali, os mestres da época, né? A incompatibilidade dele com o ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o vinho novo. Agora, irmãos, quem são os odres novos? São vocês. Porque a palavra de Deus entra em vocês e não corrompe. Ela está ali. Ela está conservada na vida de vocês. Está entendendo, igreja? Vocês estão entendendo? Foi isso que Jesus quis ensinar na palavra. Eu acredito que vocês estão compreendendo as explicações de Cristo, dele, como eu também estou compreendendo junto com vocês. Era isso que o Senhor Jesus estava ensinando, sabe? Dizendo para aquela geração que tudo que esses fariseus estavam fazendo é tudo ensinamento, é tudo coisa velha. De Jesus é diferente, ele veio para os arrependimentos, para os pecadores que querem se arrepender, e assim, hoje nós vivemos no Novo Testamento. O velho faz parte também do novo, porque o velho fala do novo, certo? Mas o novo é que tem que ser absorvido muito na vida de cada um de vocês, porque é a boca de Jesus. Irmão, livro de Mateus, de Marcos, Lucas e João, vocês podem ver que é Jesus que fala. Eles só escreveram o que Jesus estava falando. Tanto que nós estamos lendo aqui, e o Jesus estava explicando para aqueles discípulos e para os fariseus, né? Para os fariseus, que nenhum homem coloca um vinho novo nos odres velhos. Pronto, já está muito bem claro, né? Se colocar, elas vão romper, vai se perder, mas se coloca o vinho novo junto com o odre novo, e os dois vão se conservar, um conserva o outro. Glória a Deus. Vocês entenderam o conselho da palavra de Deus? Todos vocês, Irmandade do YouTube, vocês entenderam a palavra de Deus? Vocês entenderam o que Jesus estava explicando para eles, e que hoje, na luz desta palavra, vocês também estão se encaixando e aprendendo com a Bíblia. A Bíblia é a boca de Jesus aqui, nessa passagem de Mateus, nós aprendemos. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, e nós estamos com um coração renovado, um coração puro. O que é um coração puro? É você tirar todas as impurezas, porque tem as impurezas que Jesus já tirou. Ele perdoou você, perdoou os seus pecados no teu batismo. Agora nós temos que conservar esse coração com a palavra de Deus. O coração é o odre e a palavra é o vinho, espiritualmente dizendo. Conservando num coração novo, renovado por Senhor, pelo Espírito Santo, as palavras, elas serão conservadas e nós vamos fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Eu creio, irmãos, que com essa leitura vocês possam meditar, e lembra de uma coisa: pense mais no seu Criador do que em vocês mesmos. Nós somos muito egoístas de pensar muito nos nossos desejos, nossas coisas, e não pensamos na vontade do nosso Pai. Agora, quem for sábio e começar a pensar na vontade do seu Pai e fazer a vontade do seu Pai,
você vai ser muito feliz. Você vai para o reino da glória de Deus, porque o Pai terá prazer em receber você lá. O próprio Filho Jesus dirá: bem-estar, servo, no pouco tu foste fiel, no muito eu te colocarei. Cada um de vocês vão receber essas palavras da boca de Jesus, se verdadeiramente conservar a palavra de Deus em vosso coração. Quando você conserva, você pratica ela na tua vida. Eu espero, irmãos, que com essa palavra, com essa leitura, com essas obras que Deus, Jesus nos esclareceu, eu espero que a vida de muitos serão mudados a partir de hoje, mudado mais próximo do seu Salvador. Eu creio que todos entenderam. Que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém.